Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos, Pai, o que está escrito em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, eu oro agora para que o Senhor dê uma unção fortalecedora a essa pessoa, dê a força que ela precisa. Essa pessoa, Pai, que está sendo perseguida, essa pessoa que está lidando com muitos assuntos, essa pessoa, Pai, que tem que ser forte para os outros que estão ao seu redor. A minha oração é para que ela receba uma força do alto, em o nome de Jesus Cristo. Também oramos, Pai, para que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída. Nos livra do mal, nos livra do engano, nos livra da maldade, da inveja, nos livra, Pai, de todo tipo de atrapalho, de acidente em nosso caminho. Que a tua boa mão seja sobre nós. Confiamos em Ti, Jesus. Entregamos a Ti a nossa família, entregamos a Ti nossos sonhos, projetos e pedimos, Senhor, nos dê a Tua visão, nos dê sabedoria, nos dê o Teu favor, Pai. Reconhecemos o quanto precisamos do Teu favor, assim como Sansão, que cheio do Espírito Santo venceu um exército. Senhor, nós queremos essa força sobre nós para vencer exércitos, essa força sobre nós para vencer o dia mal, para vencer as aflições da vida. Senhor, eu oro para que essa pessoa que está enfrentando lutas, que está enfrentando, Senhor, até mesmo doenças, que o Senhor dê força a ela, que o Senhor dê o sustento que ela precisa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem enfrentado batalhas na mente, para que seja livre agora. Também oro para que toda ansiedade, depressão, angústia, medo, vá embora, retire-se e renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Dê paz, Pai, a esse coração, dá paz a essa alma, no nome de Jesus. Também oro para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho dela. Eu oro para que o Senhor prepare as portas certas, no nome de Jesus. Coloque também os recursos na mão dela, que ela precisa, para o seu negócio, para o seu projeto, para o seu sonho. Senhor, eu oro para que essa família seja sustentada por Ti. Oro também por pessoas que estão endividadas, por pessoas, Pai, que precisam de uma intervenção do céu, precisam de fazer venda, precisam, Pai, de algo destravar, até mesmo uma autorização destravar, negócios que precisam ser destravados. Senhor, coloca a Tua mão agora. Eu apresento isso diante de Ti e eu peço provisão, eu peço milagre. E nós declaramos, na nossa casa o Senhor é fonte. Na nossa casa, na nossa vida, o Senhor é fonte. A nossa fé está em Ti, Jesus. A nossa fé está na Tua palavra. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está na palavra do Senhor. Por isso, Senhor, não temeremos mal algum. Levanta, Senhor, os Teus escudos ao redor de nós. Eu oro também, Senhor, por essa casa e por essa família, e oro para que todos tenham uma boa noite de sono, que toda perturbação vá embora, aflição vá embora, todo tipo de peso espiritual nesse quarto vá embora, e que o sangue de Jesus seja uma cobertura sobre toda essa casa. Como disse Davi, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Senhor, essa casa é sustentada por Ti. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Que todo câncer, que todo tipo de alergia, de doença crônica, de doença rara, todo tipo de problema, Senhor, que essa pessoa está lutando, toda diabetes, todo nódulo, cisto, microcisto, hemorragia, endometriose, eu oro por cura, Pai, total e completa. Tu és um Deus que cura. Tu és um Deus de milagres. Eu creio no milagre, Pai. Eu oro por essa pessoa que está com feridas na boca, com feridas, Pai, na cabeça. Senhor, eu oro pela cura dela. Pessoas, Pai, que estão com alergia nas costas, nos braços, nas mãos, que haja cura. Senhor, eu oro por um milagre em nome de Jesus. Essa pessoa, Pai, que está orando pela libertação,
pela libertação do seu marido, dos seus filhos, libertação do vício. Senhor, que toda amarra espiritual caia por terra, que todo tipo de vício seja quebrado agora pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, não há vício maior do que o nome de Jesus, não há doença maior do que o nome de Jesus, não há confusão maior do que o nome de Jesus. Nós declaramos que a boa mão do Senhor está sobre essa vida e que um escape está acontecendo. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que pessoas sejam fortalecidas pelo Teu poder agora. Fortalece, Pai, fortalece essa pessoa. E eu declaro o Salmo 91 sobre ti, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. No nome de Jesus, eu sinto muito forte no meu espírito de orar para que o Senhor te fortaleça. Vá recebendo força do céu agora sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que o de repente de Deus venha sobre ti e que esse de repente carregue força de Deus. Em nome de Jesus, a força para você se manter firme na fé, a força para você não desistir, a força para você não largar o teu propósito, não largar o teu ministério, a força para você continuar trabalhando nessa empresa, a força em nome de Jesus que o Senhor está te dando para você continuar sustentando a tua casa, a tua família, através do teu trabalho, que o Senhor te dê força para não desistir dessa empresa. Eu quero declarar, essa empresa não vai quebrar, porque o Senhor é a fonte da tua vida, o Senhor é o teu socorro, o Senhor é o socorro bem presente na angústia, o Senhor envia provisão, o Senhor envia recurso, o Senhor envia cliente, o Senhor envia ideia, o Senhor dá inspiração, o Senhor dá saída. Em nome de Jesus, assim eu oro por você, em nome de Jesus. Se você crê, declara aqui nos comentários, eu creio no de repente de Deus, em nome de Jesus. E manda essa oração para 10 pessoas, manda para gente que você conhece, que está lutando muito para sobreviver, está lutando muito para não deixar, com que a empresa quebre. Em nome de Jesus, se Deus for a fonte de quem estiver me escutando, o Senhor sustentará. Aleluia, aleluia, glória a Deus, eu creio. Algumas pessoas dizem assim, mas a gente tem que apenas olhar para a salvação. A salvação é a coisa mais importante, amém? Isso é indiscutível. Agora, Ele é um Pai e Ele quer cuidar de cada área da tua vida, Ele quer sustentar cada área, cada ponta da tua vida Ele quer sustentar porque você é filho. Quem crê em Jesus, quem crê na palavra dele é filho. É filho. Deus quer cuidar de cada área da tua vida. Você crê nisso? Então sela essa oração, compartilhando ela com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Você pode estar aí, talvez tendo que ir ao hospital porque tem alguém, um parente, alguém próximo de você que está num momento difícil. Deus está te dando força para aguentar essa barra. Deus está te fortalecendo nesse momento, em nome de Jesus. Envie essa oração para alguém que esteja, talvez com um familiar doente no hospital, porque o poder de Deus vai tocar em nome de Jesus. Eu já contei aqui para vocês N testemunhos
de pessoas que receberam uma oração, o poder de Deus entrou lá, Jesus operou, milagres aconteceram. Agora, há poucos meses atrás, uma mulher que estava desenganada, ela estava no hospital desenganada, e alguém da família dela entrou no quarto onde ela estava, colocou a oração bem baixinho no ouvido dela, ela escutou, ela estava desenganada, literalmente. O poder de Deus veio sobre aquela mulher, e ela veio aqui num culto que eu estava ministrando em Alphaville, ela veio aqui, ela veio com os exames na mão, me pedindo para me dar um abraço, porque o poder de Deus tocou na vida dela. Jesus cura, nossa fé está nele, amém? Ele pode tudo, a nossa fé está em Jesus, coloca a tua fé em Jesus. Deixa eu compartilhar esses testemunhos aqui com você. Olha o testemunho da Marilene, ela escreveu assim: na campanha de Ana eu estava com diagnóstico de glaucoma e fiquei muito aflita, pois já tinha algumas enfermidades nos olhos. E teve um dia em que o Senhor disse que era para colocar as mãos sobre os olhos, pois Deus estava direcionando para orar pelos olhos. Eu voltei ao médico para fazer uma série de exames específicos, mas crendo na cura, e para minha surpresa a médica disse: neste exame não deu glaucoma, estou curada, glória a Deus. A Evandra: eu vim testemunhar que eu estava com problemas no estômago, e na oração você profetizou saúde na área do estômago e no intestino, falou que tinha pessoas com problemas, eu tomei posse, na hora eu comecei a melhorar, estou bem melhor e vi o agir de Deus. E a Elaine, ela escreveu assim: eu estava para prestar um concurso para oficial de justiça, estudei muito durante 2 anos, ouvia sempre as pregações, várias vezes Deus falou através de você comigo, inclusive falando meu nome e local onde eu morava. 2 dias antes da prova eu estava ouvindo a live das 18 e Deus falou para mim através de você: eu vou mostrar que sou Deus na tua vida e tu vai vestir essa roupa da justiça. Eu entendi na hora que ia passar e para a honra e glória de Deus estou prestes a assumir o cargo que fui chamada. Glória a Deus! Deus é maravilhoso! Deus é maravilhoso! Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus aí junto comigo? Dá um glória a Deus aí! Deus é poderoso! Deus é poderoso! Você está vendo? Você está vendo como Deus faz as coisas, como Deus realiza, como Deus movimenta, mexe com as coisas? Ele é poderoso, Ele é grande. Amém? E eu quero agora, nesse momento, trazer uma palavra ao teu coração, e essa palavra, sabe, Deus falou comigo antes dessa oração, que estaria fortalecendo muitos de vocês. Talvez você está pedindo força a Deus, e Deus está enviando força para você aqui nessa oração. Amém? Você crê nisso? O texto que eu quero compartilhar com você é Josué capítulo 1, verso 2, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E no verso 9, diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Recebe esse de repente de Deus aí na tua vida, porque Deus está enviando força. Repare aqui, Deus não disse sinta-se forte, Ele disse seja forte. Coragem na Bíblia nunca é temperamento, é obediência. É obediência. Deus não manda você sentir coragem, Ele manda você agir com ela e Ele mesmo entra na conta. Tem coisas que a gente tem que ter coragem, porque a nossa fonte é Deus. Não faça do dinheiro tua fonte, não faça dos amigos tua fonte, não faça do que você sabe tua fonte, não faça dos teus talentos tua fonte, não. Você viu a palavra que eu ministrei hoje às 9 da manhã? Quando eu falei de Sansão? Sansão derrotou um exército inteiro com um queixal de jumento. É impressionante ele ter derrotado 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas sabe o que é mais impressionante do que isso? É a queixada não ter quebrado. Já tinha pensado nisso? Eu falei sobre isso hoje na live das 9. A empresa não vai quebrar, a família não vai quebrar. Porque não se trata da queixada, não se trata da empresa, não se trata da família só. Se trata da fonte. Se trata de Deus sustentando aquele que poderia quebrar facilmente. Deus sustentando. Eu sinto no meu espírito de liberar essa palavra aqui muito forte nesse momento. Não vai quebrar.
Não vai quebrar em nome de Jesus. Você pode estar enfrentando, sabe, N situações, você pode estar com um processo nas costas, você pode estar lidando com um problema, você pode estar com um boleto para pagar, você pode estar, sabe, com gente processando você. Não vai quebrar. Faz de Deus o teu sustento. Faz de Deus o teu sustento. Se nós acreditarmos que Deus sustenta, então teremos vitória. Glória a Deus. A primeira frase, olha só, que Josué ouve de Deus, aqui no capítulo 1, foi a notícia da morte de Moisés. Moisés é morto. Deus veio e falou isso para Josué. Josué foi servo, foi auxiliar de Moisés, sombra de Moisés por 40 anos. Ele nunca precisou ser corajoso, porque ele só obedecia a um homem corajoso. Deus não deu tempo de luto na frase. Ele deu a direção: levanta-te e passe esse Jordão. E aqui eu quero que você entenda, existem coragens que só nascem quando a referência sai de cena. Você sabe que eu me lembro quando eu assumi a primeira igreja e eu me senti incapaz de estar na frente daquela igreja, principalmente quando as contas começaram a vencer. Mas Deus me sustentou de uma forma, eu coloquei tanta fé no Senhor. Sabe, hoje às vezes a gente calcula demais. Eu sou uma pessoa que gosto muito de papel e caneta. Eu calculo tudo. E como eu disse para vocês, eu não gosto de dívida, então se eu tenho eu compro, se eu não tenho eu não compro, e essa é a minha vida, né? Eu penso antes de fazer algumas coisas, mas agora esses dias eu tive que fazer uma coisa contrariando a lógica. Esses dias agora há poucos dias atrás, eu tive que tomar uma decisão por obediência, porque pela lógica eu não tomaria essa decisão, mas Deus me direcionou. Deus falou algo comigo, fui lá e fiz. Eu quero que você entenda isso, porque isso é muito importante. Na vida da gente é importante. Nós temos coragem para obedecer a direção de Deus. Então, às vezes as nossas referências saem de cena. E aí, nesse momento, é só você e Deus. Não tem mais ninguém, é só você e Deus. Entenda, enquanto tem alguém para resolver por você, você não consegue descobrir o que Deus colocou em você. E às vezes a gente fica lamentando por algumas perdas na nossa vida, mas tem perdas que não é castigo como a gente pensa. É parte da promoção disfarçada de despedida. Tem uma coisa que eu gosto muito: Deus frequentemente, Ele remove a estrutura que nos sustentava para revelar a força que nunca tivemos coragem de usar. O que parece desabamento é uma convocação. Por isso que você tem que entender, às vezes Deus permite que você perca o emprego ou que, sabe, alguém saia da sua vida, porque Deus quer que você tenha coragem de andar somente com Ele. Talvez você perdeu um ente querido e essa pessoa era muito importante na sua vida e você se sinta só. E a palavra para você é: esse é um novo tempo na tua vida. É um tempo que você tem que ter coragem. É um tempo que você tem que acreditar que o Senhor está contigo. Aleluia. É um tempo que você e Deus vão atravessar esse Jordão. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Eu me lembro de uma mulher. Eu achei assim muito... Eu fiquei impactado na época, né? Porque o marido dela tinha falecido e ela se viu assim da sala para a cozinha porque ela era do lar. Então ela não cuidava de conta, ela não tinha nem conta em banco, né? Nem conta em banco ela tinha, tudo era o marido que resolvia para ela. E de repente ela se viu com 3 filhos para criar. Ela se viu com 3 filhos para criar, tendo que correr e abrir conta em banco, tendo que trabalhar, tendo que resolver até os problemas da casa. E ela contou chorando para mim e para minha esposa na época, né, que ela não sabia o que fazer, que tudo era com o marido dela e que agora estava tudo em cima dela. E eu me lembro que eu disse exatamente isso. Esse é o tempo de você estar com Deus, de você ter coragem,
porque com Deus você vai atravessar esse Jordão. Essa é a palavra para a tua vida que está passando por um momento difícil. Com Deus você vai atravessar esse Jordão. De repente está te encontrando essa noite. Amém? O de repente de Deus está te encontrando essa noite. Você vai atravessar esse Jordão em nome de Jesus. Você crê? Escreve aqui nos comentários, o de repente de Deus me encontrou. Escreve aí, o de repente de Deus me encontrou. Eu quero orar pela tua vida agora. Amém? Deixa eu colocar aqui para você. Esse aqui, ó, é o meu site que está aqui na tela. Quer ser meu aluno na academia aqui no Global? Ali tem muito conteúdo. Tem, sabe, um conteúdo exclusivo. Ali dentro da academia, você vai crescer muito, vai aprender muito sobre o ouvir a Deus. Esse aqui são os meus livros que têm abençoado, impactado a vida de muita gente. Mentalidade de Alto Nível é o meu último livro e tem me dado muita alegria porque muita gente tem me dado testemunho do quanto esse livro mudou a sua vida. Então, se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá? Ó, vou abrir aqui numa parte do livro para você, uma parte aleatória. O Espírito Santo libera mais o seu favor quando há alinhamento. Estar alinhado importa. Estar no centro da vontade importa. Fazer o que Deus quer que você faça importa. Aqui nesse capítulo, eu falo sobre o alinhamento e o desalinhamento, como a nossa mentalidade tem que trabalhar para as coisas funcionarem. Se você quiser adquirir esse livro, vá no nosso site. E esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E se você deseja apoiar o nosso canal, gratidão, certo? Vá até o nosso site. Ali tem todos os meios para você apoiar o nosso canal. Gratidão, certo? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar e gostaria que você selasse essa oração compartilhando com 10 pessoas. Você pode compartilhar com 10 pessoas essa oração, então manda aí para amigo, manda para parente, manda para pessoas próximas, me ajuda a compartilhar com o máximo de pessoas possível, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Permita-me orar por você, coloca aqui nos comentários qual o Jordão que você tem que atravessar, porque o de repente de Deus está te encontrando aí, amém? O de repente de Deus está te encontrando, então escreve aqui qual o Jordão que você tem que atravessar, na saúde, na empresa, nas finanças, no casamento, com o filho seu, qual o Jordão você tem que atravessar? O Senhor vai atravessar contigo. Eu libero essa palavra sobre a tua vida e você verá milagres no teu caminho, você verá o extraordinário no teu caminho em nome de Jesus. As grandes portas vão se abrir para você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amado Espírito Santo, visita teus filhos e filhas que estão orando aqui agora. Tu és Deus de milagres. Há pessoas, Pai, que estão para atravessar o Jordão da vida e precisam de uma intervenção na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento. E eu te peço, Pai, toca com o teu poder agora, dá para essa pessoa a força que ela precisa, a coragem para obedecer, para crer que o Senhor está com ela. E como disse o salmista no Salmos 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E assim, Pai, como aquela queixada de jumento não quebrou no meio da batalha, enquanto Sansão estava ferindo os filisteus, Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, essa empresa que está nas mãos, essa pessoa não vai quebrar. Aleluia. Esse casamento não vai quebrar. O teu emocional, a tua cabeça não vai quebrar. O Senhor é sustentador. O Senhor sustenta, Ele é a fonte. Ele é o Senhor. A nossa confiança está em Jesus. Jesus, 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 Jesus. Invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo. Confiamos nele, cremos nele. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, toca-os com o teu poder agora. Toca-os com a tua graça. Toca-os, Jesus, com o teu favor. Libera do teu favor sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Toca-os, Jesus. Toca-os com o teu poder, toca-os, Espírito Santo, agora, que essa pessoa receba força para continuar, força para ficar de pé. Senhor, que ela receba o favor divino para conduzir as coisas, Pai, ainda que sejam maiores do que ela. O Senhor dará graça, o Senhor dará sabedoria, o Senhor dará força, o Senhor estará com ela e ela irá atravessar esse Jordão. De repente de Deus já está no caminho dela, em nome de Jesus. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, essa oração? Então compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder.
Amém? Sela essa oração aqui hoje, porque força de Deus foi comunicada aí no teu caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus abençoe a todos. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Também oro, Pai, aonde houver uma mão levantada, aonde houver alguém orando em nome de Jesus, visita a casa, visita a cidade, visita o estado, visita o país, essa pessoa. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor fortaleça todos os intercessores e intercessoras. Também aquele, Pai, que está pedindo uma saída para um problema, para uma dívida, para uma situação complexa, que o Senhor mostre o caminho para essa pessoa. Essa pessoa, Pai, que está orando e está buscando acessos, está buscando liberações, está buscando recursos, que ela possa encontrar. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que o Senhor revele a essa pessoa uma saída desse problema. Senhor, também apresento diante de Ti as famílias e eu peço que as famílias se unam, que haja paz dentro de casa, que haja salvação dentro deste lar, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor ouve a oração dos Teus filhos. E eu sei, Pai, tem muita mãe clamando pela salvação de um filho, tem muito pai orando pela salvação dos filhos. E eu peço a Ti, Pai, entra com salvação nessa casa, entra com mudança, entra com transformação. Oro para que as barreiras que se levantaram nessa casa de separação, de briga, de desentendimento, de confusão, de mágoa, Senhor, em nome de Jesus, que essas barreiras e muros, Pai, de separação sejam quebrados e que dentro dessa família haja união, que o amor de Deus prevaleça dentro dessa casa, que haja perdão, que haja abraço, que haja reconciliação dentro deste lar. Eu oro também, Senhor, por pessoas que estão tomando decisões erradas nesse momento da vida. Pessoas, Pai, que estão seguindo caminhos errados, pessoas que estão entrando em lugares que não deveriam entrar. Que o Senhor proteja essa pessoa, guarde ela das suas más decisões e dê sabedoria a ela, Espírito Santo, para que ela tome a decisão certa e que o de repente de Deus entre nessa vida, o de repente de Deus entre nessa casa. A minha oração é para que o de repente de Deus seja liberado sobre essa pessoa e sobre a sua casa. Oro, Pai, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo às dores no corpo, as dores na coluna, eu digo a toda fibromialgia, eu digo a toda artrite, artrose, reumatismo, problemas no pulmão, diabetes, osteoporose, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também por todo tipo, Senhor, de depressão, de ansiedade, de medo, de pânico. Essa pessoa, Pai, que está irritada ao nível máximo, essa pessoa, Pai, que está com os nervos à flor da pele, que ela receba a presença de Jesus, a paz de Jesus, que a paz de Jesus traga calmaria para dentro do interior dela, que ela receba a paz que excede todo entendimento, a paz que faz descansar, a paz que faz crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. No nome de Jesus, assim eu oro, Pai, assim eu creio, e eu peço, toca-os com o teu poder, amado Espírito Santo, visita teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre esta casa os Salmos 91 nessa noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está visitando muitas pessoas aqui. E o que o Senhor me toca e me tocou nessa oração foi que o Senhor vai dar solução a pessoas que estão buscando um caminho para sair de uma dívida, de um problema difícil, de uma situação que se levantou complexa e que até agora não tinha resposta. A resposta surgirá aí no teu caminho, em nome de Jesus. Você crê? Escreve aqui nos comentários. O de repente de Deus já está tocando na minha vida. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Eu creio no poder da palavra profética, o poder da oração. Amém? Mas eu creio que a nossa fé tem que estar em Jesus. Então quero pedir a você que recebe essa palavra, que recebe essa oração, sela ela compartilhando com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, manda para o máximo de pessoas. Vá selando, certo? Toda palavra que a gente recebe, toda oração que a gente recebe, a gente tem que selar ela com uma ação. Então compartilha essa oração em nome de Jesus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que testemunho bonito que eu recebi. O testemunho da Valmira. E ela escreveu assim: graça e paz. Eu conheci as suas orações através de um compartilhamento da minha irmã no ano de 2024. Olha a importância de compartilhar. Quando eu estava enfrentando uma luta muito grande por causa de uma dívida, pela qual quase perdi a minha casa. Logo após, eu fui diagnosticada com um tumor no pulmão direito. Eu fiz a cirurgia e através das orações, Deus realizou um milagre. Recuperei a minha casa. A biópsia do tumor deu negativo. Os próprios médicos ficaram admirados por não conseguirem fechar um diagnóstico. Ainda consegui comprar o meu carro. Sempre participei de todos os propósitos. Agradeço a Deus por sua vida. Que Deus continue abençoando o Senhor e a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico extremamente contente por tudo que Deus está fazendo aqui através das orações, por tantas pessoas que estão sendo tocadas, ministradas pelo Espírito Santo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. E hoje, à noite, eu quero compartilhar com você uma palavra, e essa palavra é sobre escolhas difíceis. Todos nós temos que ter a coragem para tomar decisões difíceis na nossa vida. E eu sei que algumas decisões, elas exigem muito de andarmos pela fé. Andarmos pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo. E em meio a essas decisões importantes que você tem para tomar, você precisa consultar a Deus e ouvir a Deus, certo? Somente Deus sabe as coisas como são. Somente Deus sabe como tem que ser. E hoje eu quero falar quando o certo custa caro, mas o fácil custa mais ainda. O texto que eu quero trazer hoje para você está em Josué 24:15, aonde Josué diz assim: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não disse aqui, pensem a respeito. Ele disse hoje. Olha que tremendo. Tem coisas que precisamos decidir e não pode ser deixado para amanhã. Sabe, eu posso dizer que esse é um defeito meu. Eu gosto de resolver as coisas, até porque eu sou muito do acordo do seguinte, que se algo não é de Deus, a negativa já vem.
certo? Se algo não é de Deus, a negativa já vem. Se algo é de Deus, vai fluir. Se algo não é de Deus, eu vou encontrar muitos percalços pelo caminho e talvez Deus tenha uma coisa melhor para a minha vida. Então eu acredito muito nessa passagem, quando Josué disse, escolhei hoje a quem servais. Ele não está dizendo aqui, gente, pensa um pouquinho aí, orem, jejuem, mas tem certas decisões que não é para amanhã, é para hoje. Tem certas decisões que é para hoje, não é para amanhã, não é para depois, é para hoje, é para agora. Eu quero que você entenda, maturidade é fazer o certo mesmo sem vontade nenhuma. Quem espera sentir vontade de obedecer, nunca obedece. Então, não se trata de eu sentir para tomar determinadas decisões na minha vida. Tem coisas que eu tenho que ir além do sentimento e obedecer. Eu compartilhei um pouco com vocês na oração da manhã, que Deus agora, há pouco tempo atrás, eu estava para tomar uma decisão e olhando assim para os números, a minha resposta é não, olhando para os números, olhando para a lógica, porque eu já tenho construído isso nos últimos 8 anos da minha vida, eu mudei completamente o ritmo das coisas na minha vida. Em que sentido? Que se tiver no meu alcance, eu faço, se não tiver, eu não faço. Eu tenho decidido que não quero dívidas para a minha vida, não quero assumir algumas coisas, sabe, se eu não estiver preparado para assumir. Então eu tenho caminhado por essa palavra, só que esses dias Deus me deu uma direção sobre uma coisa e, sabe, contrariando totalmente a lógica. Então eu gosto muito de pegar, assim, ó, caneta e papel. Pego caneta e papel e eu penso, eu fico ponderando aquilo, fico orando sobre aquilo. E às vezes, sabe, o papel diz uma coisa, a lógica diz uma coisa, mas Deus está falando outra coisa comigo. E eu decido obedecer a Deus. Não é fácil às vezes, porque isso contraria a lógica. Mas eu prefiro obedecer a Deus. É por isso que eu entendo quando Josué disse aqui, escolhei hoje a quem vocês sirvam. Sabe, tem coisas que a gente tem que decidir rápido. Tem coisas, e isso não se chama ansiedade, se chama obediência. Tem coisas que tem que estarem muito claras na nossa vida. Eu sei que tem coisas que a gente tem que orar, a gente tem que consultar Deus, a gente tem que pesquisar mais, mas tem certas decisões que tem que ser para ontem. Ou seja, eu não posso ficar demorando, eu tenho que pesar se aquela decisão ela está sendo uma decisão dirigida por Deus, e se Deus já deu o ok, vai, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador. Existe decisão que perde o valor quando é adiada. Quando você tem uma coisa que é de Deus para você decidir hoje, não é para amanhã, é hoje. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, sabe, poderia ter pensado um pouco, puxa, será que eu quero realmente entregar minha vida para Jesus? Será que eu quero um compromisso com a religião? Eu poderia pensar isso na época, mas não. Sabe, o Espírito Santo me tocou e eu fui. O Espírito Santo me tocou, eu fui, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e foi uma da melhor decisão da minha vida. A melhor decisão da minha vida foi me entregar a Jesus. A melhor decisão da minha vida. Tem escolhas que são difíceis. O que a gente não pode é ficar procrastinando, postergando coisas que, sabe, o tempo está passando. O tempo está passando, as coisas estão cada vez numa velocidade maior. Eu gosto muito de, às vezes, olhar as fotos, sabe, do celular. Eu fico assim, às vezes eu estou no avião, quando estou viajando, ou estou assim parado em casa, eu gosto muito de pegar as fotos, sabe? Ficar olhando. E às vezes eu olho, né, como o tempo passa rápido. Alguns dias atrás meus filhos eram pequenininhos, né? Hoje eu tenho um filho que é mais alto que eu, né? Já está com 17 anos, ano que vem já vai fazer 18. Tenho uma filha, né, que quando era pequenininha me entregou uma palavra da parte de Deus e agora já está uma mocinha, né? Já tomo o banho dela sozinho, já ajeito o cabelo dela. Ou seja, o tempo passa muito rápido e tem certas decisões que a gente não pode
deixar para depois, tem que decidir agora, porque o tempo está passando. E o tempo está passando muito rápido. Eu não estou falando para você ser inconsequente, eu não estou falando para você ser imprudente, eu não estou falando que você tem que agir por impulso, mas eu estou falando que tem decisões que Deus já deu a instrução e que você às vezes está demorando, sabe, em entrar naquilo que Deus falou contigo. A escolha nunca é só sobre o assunto da superfície. Parece muitas vezes algumas decisões ser sobre dinheiro, emprego, relacionamento, mas no fundo, a pergunta lá no fundo é: quem é você quando ninguém está pagando para você ser bonzinho? Ou seja, é importante nós tomarmos decisões que são duras no momento. Sabe, decisões que não são políticas, mas decisões que são dirigidas por Deus. Esse texto de 1 Reis 18, 21 que eu vou ler para vocês, olha só o que está escrito aqui. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Aqui, cochear entre dois pensamentos significa mancar com um pé de cada lado. O povo não respondeu a palavra, porque é mais fácil para algumas pessoas ficarem em cima do muro e não tomarem uma decisão. Às vezes a decisão é: eu vou me mudar dessa cidade. Às vezes a decisão é: sabe de uma coisa, eu vou cortar essa relação. Às vezes a decisão é: eu vou mudar de igreja. Às vezes a decisão é: eu vou fechar essa empresa. Às vezes a decisão é: eu vou alugar esse prédio e vou começar aqui a minha empresa. Às vezes tem decisões que têm que serem tomadas. Decisões difíceis. Mas as pessoas, sabe, não tomam às vezes as decisões importantes, as decisões difíceis que precisam ser tomadas. Em cima do muro ninguém planta, ninguém colhe, ninguém cria filho. Em cima do muro você só se cansa. Tem coisas que você vai ter que decidir. Eu decido servir a Deus. Eu decido, sabe, me converter, entregar a minha vida para Jesus. Eu vejo pessoas postergando certas decisões, deixando para depois, porque você pensa em agradar um, você pensa em agradar outro, você pensa em agradar aquele outro. E eu vou dizer uma coisa para você: tem decisões que já deveriam ter sido tomadas. E você está lá querendo agradar todo mundo e Deus está dizendo para você não. E eu vou dizer uma coisa: a gente tem que tomar decisões não baseado nos outros. Tomar decisões baseadas no destino que Deus tem para a nossa vida. Porque se eu tomar decisões baseadas no destino que Deus tem para a minha vida, tudo muda. Tudo muda. Se eu tomar decisões baseadas no destino que Deus tem para a minha vida, tudo muda. Não decidir também é uma decisão, só que é a única que você toma de olhos fechados. Em Daniel capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz: Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei. Olha onde ele decidiu. Assentou no seu coração. Ou seja, ele decidiu antes de ser testado. Ele decidiu: eu não vou trair a minha mulher. Ele decidiu, não vou fazer isso. Eu não vou fazer negócio com as pessoas que estão aqui. Deus me falou antes de eu chegar aqui. Você está entendendo? Tem coisas que a gente tem que decidir primeiro no coração. Porque se você for o tipo de pessoa que é influenciado por qualquer conversa, você é influenciado por qualquer ideia, você é influenciado por qualquer fofoca, logo você não está tomando decisões dirigidas por Deus. Decisões que precisam ser dirigidas por Deus. Por isso, Daniel decidiu antes de ser testado. Quando o prato chegou, a batalha já tinha sido vencida no quarto. Quem decide na hora da decisão já decide errado. Por isso, decida hoje quem você vai servir. Decida hoje o que você tem que abrir mão. Decida hoje o que você tem que parar de pensar. Decida hoje, sabe? Porque senão qualquer pessoa vem e inflama você numa coisa que de alguma maneira te desconcerta, te desalinha de novo. Tem coisas que você tem que simplesmente bloquear. Eu não vou mais escutar esse tipo de assunto. Se é sobre isso, desculpa, eu já tomei uma decisão sobre isso, eu não vou mais escutar isso. Eu não vou mais pensar sobre isso. Desculpa, eu não posso mais pensar sobre isso. Eu não posso mais, sabe, de alguma maneira, me envolver com essa ideia, me envolver com esse pensamento.
Essa é a palavra para a tua vida hoje. Essa é a direção que Deus está falando contigo. É o que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. Eu gostaria de continuar com essa palavra aqui, mas eu quero orar por você, certo? Quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, deixa eu colocar aqui para você, rapidamente. Esse aqui, gente, ó, é o meu site oficial, www.vinicius7.com.br. Ali você pode se tornar aluno da Academia aqui no Global, você sabe também dos nossos eventos, tudo através desse site. Esse aqui são os meus livros, esse aqui é o meu livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui é um best-seller que tem abençoado a vida de milhares de pessoas e você pode adquirir através do site que está aí na tela. Esse aqui é o meu livro Mentalidade de Alto Nível. Isso é uma coisa assim que depois que eu descobri que eu precisava mudar minha mentalidade, meus posicionamentos, certas ideias na minha cabeça, porque se tem um negócio que prende a pessoa, são crenças limitantes. Você não tem ideia o tanto de crença limitante que eu venci e que ainda preciso vencer. Esse livro aqui são experiências que eu vivi, são coisas que eu vi e eu descobri. A forma como você pensa, a forma como você imagina, define muito do seu avanço, do seu crescimento, das oportunidades que Deus vai trazer para o teu caminho. Então, esse livro aqui vai te ajudar. E se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você, ok? E se você quiser apoiar o canal, gratidão, tá? Vá até o nosso site ali, tem como você apoiar o nosso canal. Eu sei que Deus tem usado aqui esse canal para abençoar a vida de muitas pessoas. Tem muita gente que às vezes me para na rua, sabe, para me contar um testemunho daquilo que Deus fez na vida dela. Então, somos muito gratos a Deus por tudo que Deus está fazendo, por tudo que Deus está falando. Amém? Eu quero orar pela tua vida agora. Se você recebe essa palavra e se decisões difíceis você vai começar a tomar a partir do dia de hoje, compartilha com outras pessoas, manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas esse vídeo, porque é uma palavra de Deus isso. Eu creio, sabe, que tem certas decisões que não podem ser postergadas, tem que serem tomadas em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, visita a vida dessa pessoa, sua casa, sua família. E que cada pessoa que está aqui possa, com a sabedoria de Deus, tomar decisões importantes na sua vida. Senhor, e que a maior decisão seja entregar a vida para Jesus, confiar nele, obedecer a ele, ouvir a voz dele. Senhor, que todo tipo de atrapalho no caminho dessa pessoa caia por terra. Eu oro também por pessoas que estão sofrendo por enfermidades, sejam físicas ou sejam emocionais, e a minha oração é para que o poder de Deus toque nessa pessoa. Jesus, toque-os agora com o teu poder. Eu oro para que essa pessoa seja tocada pelo poder de Deus agora. Toque, Pai, com o teu poder. Visita a vida dela em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que ela seja visitada pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo. E que toda amarra espiritual na vida dela, seja de vício, seja de pecado, seja uma amarra, Senhor, que está mantendo ela em um cativeiro espiritual, seja um cativeiro de maldição, um cativeiro, Senhor, que é um ambiente que ela está, que ela seja livre agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o poder de Deus toque na vida dela. Em nome de Jesus eu oro para que haja uma intervenção do céu sobre ela, uma intervenção do céu sobre a casa dela, em o nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Visita teus filhos e filhas, toque-os com o teu poder. Que toda dor que essa pessoa sente, que tudo aquilo que está afligindo a alma dela, em nome de Jesus, Pai, caia por terra. Eu declaro vitória sobre ela, vitória sobre a casa dela, vitória sobre a família dela, em o nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, amado Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Eu peço o teu favor sobre ela e sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a presença de Jesus entre agora nessa casa. Que a presença de Jesus ilumine esse lugar. Que a presença de Jesus transforme essa realidade. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Sela essa palavra que você recebeu. Se Deus falou contigo, sela compartilhando com 10 pessoas.
em nome de Jesus. Um abraço a todos, e se você perdeu a minha live das 9, assista, eu falei algo sobre o Euninho ali, que é muito importante você ouvir. Um abraço a todos e que Deus abençoe. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos, ó Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. E nós amamos e buscamos a Deus. Por isso, nós oramos para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nos dê sabedoria, Senhor. Acrescenta na nossa vida direção, discernimento espiritual, para que possamos viver o extraordinário, para que possamos viver a Tua santa e poderosa vontade. Meu Pai, visita cada pessoa que está aqui nessa oração. Toque-as com Teu poder agora. Aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Leva embora a ansiedade, a depressão, o medo, as angústias, aquilo que tenta perturbar a alma. Leva embora, Senhor, e traga paz. Traga alívio, como disse Jesus, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E também está escrito, Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu Pai, tu cuida de nós, tu cuida da minha família, tu cuida, Senhor, das minhas coisas, tu cuida do meu coração, tu cuida da minha mente, tu cuida dos detalhes da minha vida, tu cuida de todas as áreas. Senhor, cada pessoa que está aqui, que o cuidado de Deus seja manifesto na vida dela. Toque-a com teu poder, Senhor. Toque-a com a tua graça. Meu Pai, eu oro para que o Senhor arranque toda a pressão no peito, toda a dor no peito que essa pessoa sente, tudo aquilo que tenta angustiar a alma. Senhor, que ela seja livre de toda angústia, ela seja livre de tudo aquilo que aperta o peito dela, tudo aquilo que tenta dominar o coração e a mente dela. Colocamos diante de Ti tudo o que nos preocupa e que o de repente de Deus encontre cada uma das nossas preocupações, que o de repente de Deus encontre cada uma das nossas ansiedades. Também oramos em nome de Jesus Cristo, para que toda enfermidade física renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de dor, todo tipo de enfermidade, de infecção, de inflamação, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora para que essa pessoa seja visitada pelo poder de Deus. Eu oro para que essa pessoa seja tocada pelo poder de Jesus Cristo agora e que toda infecção, inflamação, doença rara, doença crônica, câncer, todo tipo de cisto, microcisto, endometriose, Senhor, eu oro pela cura total e completa. Senhor, a nossa fé está em Jesus. Jesus Cristo vive, Ele reina, Ele salva, Ele liberta, Ele batiza no Espírito Santo. A nossa fé está em Jesus Cristo. E eu libero uma palavra profética, Senhor. E a palavra é: Cristo cura, Cristo sara todas as dores. Senhor, eu libero essa palavra sobre essa pessoa e aquele que invocar o nome de Jesus agora, que seja salvo. Aquele que invocar o nome de Jesus seja salvo, tenha seus pecados perdoados, possa viver uma vida nova com Cristo Jesus, como está escrito, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, essa pessoa que não consegue se libertar do passado, essa pessoa, Senhor, que tem angústias em relação ao seu passado, Senhor, o passado dela já foi crucificado com Cristo. Ela está perdoada, ela está livre, tudo aquilo que condenava ela já não condena mais. Eu quero declarar que toda pessoa que vive debaixo de acusação, debaixo de apontamento, toda pessoa, Senhor, que tem sido difamada, invejada, criticada, nós colocamos tudo isso sobre Jesus. Apresentamos a vida dessa pessoa e te pedimos, opera a justiça na vida dela, Pai, e que todos os laços ruins, negativos com o passado sejam cortados, laços com pecado, laços com vício, laços, Pai, com coisas erradas, em lugares errados, com pessoas erradas. Pai, em nome de Jesus, dá discernimento para ela, para que ela possa, Senhor, se afastar das pessoas erradas
e que ela abra espaço para Jesus colocar as pessoas certas. Pai, coloca as pessoas certas na vida dos nossos filhos. Coloca as pessoas certas, Pai, na nossa vida, no nosso caminho, no nosso trabalho. Nós queremos as pessoas certas. Nós queremos as pessoas, Pai, que são a Tua vontade, que é o Teu desejo para as nossas vidas. Coloca, Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que têm propósito na nossa vida. É o que nós oramos e que pedimos a Ti em nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do Teu favor sobre essa pessoa. Toque com Teu poder agora, amado Espírito Santo. Visite a vida dela. Que o de repente de Deus te encontre. Que o de repente de Deus encontre teus filhos. Que o de repente de Deus encontre teu marido. Que o de repente de Deus encontre tua empresa. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu declaro sobre ti o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos e que o de repente de Deus possa abraçar a tua vida. Você crê? Declare eu creio aqui nos comentários, em nome de Jesus. E a palavra veio muito forte hoje no meu coração. Inclusive mais cedo eu fiz um vídeo sobre isso. Para que as pessoas certas entrem na nossa vida, a gente precisa se afastar das pessoas erradas. Então essa é a palavra para a tua vida. Quer que Deus coloque as pessoas certas? Então aprenda a se desligar das pessoas erradas. Pode ser difícil, pode ser ruim para você. Cortar com algo do passado. Ou até mesmo com alguém do teu presente. Mas se Deus está falando com você, está na hora de você fazer isso, se afastar de determinadas pessoas, se afastar de determinados lugares e de determinadas mesas. Essa é a palavra para a tua vida, no nome de Jesus. Eu quero aqui dar alguns testemunhos para a glória de Deus. Deus tem feito coisas tremendas e nós temos visto aqui através das orações. Eu recebi o testemunho do Lucas e ele escreveu assim: há mais ou menos 2 anos eu fechei a minha oficina automotiva. Acabei quebrando por várias falhas. Com uma direção de Deus, nosso Senhor Jesus, fui trabalhar como empregado em outro auto center. Deus me direcionou através da internet a você e comecei a acompanhá-lo, pois sentia muita paz ao ver os vídeos de oração. Em uma das orações que acompanhava com fé, o Senhor liberou uma palavra dizendo que Deus estava preparando uma pessoa que seria usada por Ele para me lançar como uma catapulta para passar para outro nível, como uma ponte para o outro lado. De fato, Deus usou uma pessoa da família da minha esposa, fiel a Deus, e montamos uma nova oficina. A pessoa comprou todos os equipamentos e me colocou também como dono do negócio. Através da mão de obra, estou pagando a minha parte. Deus falou que iria me levantar e cumpriu. O nome da oficina é Gênesis. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Que virada, né? Que virada. Olha o de repente de Deus aí na tua vida, Lucas. Glória a Deus, viu? Eu sei que Deus é poderoso para restituir, para restaurar coisas em nossa vida. Recebi também o testemunho da Kátia. Ela escreveu assim: graça e paz, a minha filha é atleta de vôlei e teve uma torção no pé esquerdo. Fez fisioterapia, mas mesmo depois de meses o tornozelo ainda estava inchado e ela sentia dor quando ia jogar.
Durante a oração da manhã, o Senhor liberou uma palavra de que Deus estava curando o pé e o tornozelo esquerdo de alguém. Coloquei a oração para minha filha ouvir e ela tomou posse da cura. Hoje pela manhã ela me chamou e falou: mamãe, tem algo estranho no meu pé. Meu pé está desinchando e consigo ver o meu ossinho, que há tempos não via por conta do inchaço. Então eu disse: Deus te curou. A Ele toda a honra e toda a glória. Olha só, gente, que coisa linda. Você vê, você que acompanha as orações, olha o que Deus faz aqui, gente. Olha o que Deus faz. Não, glorifica a Deus aí, certo? Porque assim, uma coisa, né, é um sermão vazio, né? Ontem até eu falei algo no culto da igreja que eu estava ministrando. Não existe pastor de IA, né? Pastor de IA não tem Espírito Santo. Pastor de IA não tem Espírito Santo. Pastor de IA não tem inspiração. Ele pode pregar um sermão bonito para você. Se você fizer um avatar, um sermão de um pastor de IA, ele vai pregar bonito para você, talvez cante para você, talvez, enfim, dê palavras bonitas para você, mas ele nunca vai ter o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz a diferença. Certo? Então, se não tivesse o Espírito Santo operando aqui nas orações, nós não veríamos essas curas, esses milagres, né? E isso acontece só para dizer uma coisa clara para você e para mim. Não é o homem, é Deus. Não é o homem, porque eu não curo ninguém, certo? Não coloque a sua fé em mim, coloque a sua fé em Jesus. Em Jesus. Porque eu também estou colocando a minha fé nele. Eu também estou colocando a minha expectativa, a minha esperança está 100% nele. Amém? Eu estou colocando toda a minha fé em Jesus. Coloque toda a sua fé em Jesus, porque Ele está operando. Glória a Deus. Eu quero pedir a você, deixa sua curtida aqui nessa oração e compartilha com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Alguém próximo de você precisa receber essa oração. Seja usado por Deus agora e compartilhe essa oração com alguém. Alguém próximo aí está precisando receber essa palavra, alguém próximo está precisando receber essa oração. Então seja usado por Deus e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Deus vai te usar. Tem alguém próximo de você que precisa ouvir e receber essa palavra, essa oração. Hoje eu quero trazer uma palavra que Deus tem falado muito comigo. Existem coisas que Deus pedirá para você entregar apenas para descobrir se Ele realmente ocupa o primeiro lugar no seu coração. Então, às vezes, nem tudo que Deus pede para nós é porque Ele está precisando daquilo. Na verdade, quando Deus pede alguma coisa para nós, Ele nunca está precisando. Deus não precisa de dinheiro, certo? Deus não precisa que você abra mão de um prato de comida. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada, Ele tem tudo. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele diz. Ele é o dono. Sabe o que isso significa? Ele é o dono? Ele é o dono, é o chefe, é o que manda. Então, quando Deus nos pede uma coisa, quando Deus nos pede para renunciar um hábito, quando Deus pede para a gente renunciar uma amizade, quando Deus pede para a gente renunciar até uma vontade sobre determinada coisa, Deus só quer ver uma coisa, se Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, se ainda a gente obedece a Ele ou a gente parou de obedecer. Eu quero falar um pouco sobre isso. A Bíblia diz em Gênesis 22, olha só, Gênesis 22, verso 1 e 2. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu acho maravilhosa essa passagem quando Deus fala com Abraão e diz assim, eu quero o teu único filho. E a Bíblia diz que Deus pediu isso para provar ele. Às vezes Deus nos pede coisas para provar. E Deus ainda foi enfático. Abraão, quero o teu único filho. Sabe por que Deus disse para ele isso? Abraão, quero o teu único filho. Deus não pediu uma oferta, Ele pediu o centro do coração. Qual que era o centro do coração de Abraão? Isaque. Então, Deus nunca prova você com aquilo que você não ama.
Deus não vai pedir uma coisa para mim que está sobrando. Deus não vai pedir uma coisa para mim que eu nem dou atenção. É por isso que o jejum, e aqui vai uma dica importante, o jejum, ele pode até ser um jejum leve, mas ele tem que ser um jejum de algo que me custe. Por exemplo, minha esposa agora terminou um jejum de 21 dias sem carne. E ela viu carne na frente, viu, nesses 21 dias. Porque eu gosto de carne. Mas ela viu e não comeu. E ela é gaúcha que nem eu, ela gosta de churrasco, ela gosta de carne. Assim como você gosta também. E quando eu vejo isso, eu vejo que isso é um verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum é o que nos custa. Por exemplo, a semana passada a gente ficou toda semana sem pão, eu fiquei sem pão. Me custou? Com certeza. Gosto de pão. Inclusive ontem no culto lá, ganhei 2 sacolas de pão caseiro. Gosto de pão. Mas eu estava no jejum junto com o povo. Né? E eu entrei em jejum, entrei no mesmo propósito. Por quê? Porque se a gente não abrir mão daquilo que a gente ama, daquilo que realmente importa para a gente, então não é entrega, certo? Porque dar a Deus o que está me sobrando, dar a Deus o que não me custa nada, e Isaac custava alguma coisa para Abraão, na verdade, custava tudo. Abraão tinha rebanhos, ele tinha prata, ele tinha ouro, ele tinha servos, mas Deus pediu o Isaac. Deus não pediu a prata, Deus não pediu o ouro, Deus não pediu o nome de Abraão, Deus não pediu a influência de Abraão, Deus pediu o Isaac. Isaac era a promessa cumprida, 25 anos de espera, com nome e sobrenome. Quando Deus te pede o que custa, Ele não está sendo duro com você, Ele está sendo honesto, porque entrega que não dói, não revela nada do coração. Davi disse: eu não ofereço ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Você sabe entregar algo que não te custa nada? É fácil. Agora, entregar o que te custa, abrir mão de um lugar que você gosta, ou abrir mão de uma amizade que você gosta, porque você recebeu uma direção de Deus. Aí, meu amigo, aí nós vamos provar quem está em primeiro lugar aí no teu coração. Quem ocupa o primeiro lugar, o centro do teu coração. Para saber o que está no seu coração, a prova, ela não informa a Deus, ela revela a você. Ou seja, quando Deus nos pede algo, na verdade Deus está querendo ver o nosso coração. Ele não queria Isaac. Deus já tem um filho, certo? Ele não queria Isaac. Ele não queria o ouro de Abraão. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não queria o nome de Abraão, porque se Deus der um estalo assim, ele pode tornar o nome de uma pessoa célebre. Ele pode fazer isso, ele é Deus. Agora, Deus pediu exatamente para Abraão aquilo que era o centro do seu coração. E isso revela o que realmente está dentro de nós. Por isso, existem coisas que precisam morrer nas nossas mãos para que nasçam nas mãos de Deus. Soltar não é perder, é liberar para agir onde a sua mão estava impedindo. Às vezes, você tem que entregar um sonho para Deus que você não queria entregar. Às vezes você tem que entregar um projeto que você não queria entregar, mas você vai ter que entregar porque Deus está dizendo, não é isso que eu tenho para ti, não é o que eu quero para você, e está tudo bem. Deus sabe, se Ele está me pedindo, é porque Ele tem coisa melhor para mim no meu futuro. Entende? Às vezes Deus vai pedir para você abrir mão até de um namoro que você recém começou, mas você está entendendo da parte de Deus e você diz, puxa, eu não sabia que Deus ia me pedir isso, e às vezes Deus pede. Às vezes Deus pede, sabe, que a gente abra mão até de uma agenda. Eu tinha uma agenda agora há poucos dias, assim, que era uma agenda muito importante. E Deus disse, abre mão disso. Abre mão disso. E eu tive que abrir mão, certo? Foi uma trabalheira para nós achar uma outra data, mas eu tive que abrir mão de uma agenda por causa de algo que Deus havia colocado no meu coração, certo? Eu tive que abrir mão de uma data
E se Deus pediu, está pedido, vou fazer, certo? Então, precisamos compreender que Deus quer ver o que está ocupando o primeiro lugar do nosso coração. Eu deixo essa palavra para você hoje. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe com 10 pessoas. Amém? Manda aí para 10 pessoas essa oração. Quero falar rapidamente dos meus livros. Deixa eu colocar aqui o meu site aqui para você. Esse aqui é o meu site que está aqui na tela, www.vinicius07.com.br. E esse aqui são os meus livros, Mentalidade de Alto Nível e o livro Sonhos, que tem abençoado a vida de milhares de pessoas. Se você ainda não adquiriu, vá no nosso site, adquira nossos livros, que com certeza vão te abençoar. Esse aqui, se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá? Estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo através desses livros. E também, se você quiser ser aluno da Academia Kingdom Global, vá até o nosso site que está aí na tela. Ali nós temos centenas de ministrações, direções, é um conteúdo exclusivo que está dentro da academia. Inclusive, logo logo vai começar o estudo de provérbios dentro da academia, certo? Com um dos nossos professores da academia. E você vai ver que benção que vai ser esse ensino para a tua vida, ok? Você que é meu aluno na Academia Kindle e você gostaria de ser, vá até o site e veja como, ok? Vamos orar? E quem não compartilhou, compartilha. Sela isso que você recebeu. Se você entendeu que Deus está falando contigo, você entendeu, Deus está falando comigo nessa palavra. Então, sela ela compartilhando com outras pessoas. Amém? Toda palavra que você receber, sele ela. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários qual que é a área da sua vida que você está buscando de repente de Deus. Escreve aqui nos comentários que nós vamos orar agora. Amém? Escreve aqui e nós vamos crer que Deus vai entrar com provisão, com ajuda, em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, vem com o teu poder sobre nós e nos envolva com a tua graça. Querido Jesus, nos mostre aquilo que precisamos entregar. Talvez relacionamentos errados, amizades erradas, para que as amizades certas, os relacionamentos certos sejam colocados na nossa vida. Pai, queremos abrir mão de planos errados, sonhos errados, projetos errados, para que o Senhor coloque na nossa vida os projetos certos, os planos certos. Senhor, estamos dispostos a abrir mão do que tiver que abrir, para viver a Tua vontade. Senhor Deus, muitas coisas na minha vida vieram de eu abrir mão de coisas que eu tinha vontade, para viver a Tua vontade. E sempre deu certo, Pai. Sempre vivi o melhor. Por isso, Pai, visita a vida dessa pessoa. Toque-a com o Teu poder e com a Tua graça. No nome de Jesus Cristo, Pai, que todo tipo de atrapalho no caminho dessa pessoa cesse agora. Todo tipo de maldade, tudo aquilo, Senhor, que é mal, venha cessar completamente na vida dessa pessoa. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, dá vitória aos seus negócios. Senhor, que essa pessoa possa receber do toque do Altíssimo. Também oro por mulheres que não têm conseguido engravidar. Toque-a com o Teu poder, Pai, para que ela consiga engravidar, para que ela possa realizar o seu sonho no nome de Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, também eu oro para que pessoas sejam livres da insônia, daquilo que perturba elas à noite, que impede elas de terem um sono bom, suave. Senhor, isso que traz angústia a esse coração, arranca a angústia, Pai. Nós oramos por milagres também na saúde, aonde há doença, que renda-se agora ao poder de Jesus Cristo e que portas de prosperidade, portas de boas conexões, portas de projetos grandes se abram para a tua vida em nome de Jesus. E eu declaro, Deus vai te entregar aquilo que está nas mãos dele, se você entregar aquilo que Deus está tocando para você entregar. Seja um sonho, seja um projeto, seja um caminho, seja um lugar, que você possa ser sensível ao Espírito Santo e ele possa falar contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, certo? Às vezes a gente tem que abrir mão até do nosso comodismo, do nosso conforto, para abraçar algo que Deus está tocando em nosso coração. Se essa palavra falou com você, amém, declare, eu creio aqui, e que o de repente de Deus te encontre. Encontre cada um dos pedidos de oração que está aqui nos comentários, em nome de Jesus. Deus te abençoe até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos e paz.